Leitura diária da Bíblia. Dia 195. Antigo Testamento. Jona 1, Jona 2, Jona 3, Jona 4. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela, porque sua maldade subiu diante de mim. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor a Tarsís, e desceu a Jope, e achou um navio que partia para Tarsís. Então pagou sua passagem e entrou nele, para ir com eles a Tarsís a fim de se distanciar do Senhor. Mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e fez-se uma tempestade tão grande no mar, que o navio estava a ponto de se quebrar. Então os marinheiros tiveram medo, e cada um clamava a seu Deus, e lançaram no mar os objetos que havia no navio, para com eles diminuir o peso. Jonas, porém, havia descido ao interior do navio, e se pôs a dormir profundamente. E o capitão do navio se aproximou dele, e lhe disse: Que há contigo, dorminhoco? Levanta-te, e clama a teu Deus, talvez ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E disseram cada um a seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para sabermos por causa de quem este mal veio sobre nós. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: Conta-nos, por favor, por que este mal nos veio. Qual é a tua profissão, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és? E ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens tiveram um grande medo, e lhe disseram: Por que fizeste isto? Pois aqueles homens sabiam que ele estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes dito. Então lhe disseram: O que faremos contigo, para que o mar se nos aquiete? Porque o mar cada vez mais se embravece. E ele lhes respondeu: Tomai-me, e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que foi por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vós. Mas os homens se esforçavam para remar, tentando voltar à terra firme, porém não conseguiam, porque o mar cada vez mais se embravece sobre eles. Então clamaram ao Senhor, e disseram: Ó Senhor, nós te pedimos para não perecermos por causa da alma deste homem, nem ponhas sangue inocente sobre nós, porque, tu, Senhor, fizeste como te agradou. Então tomaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e o mar se aquietou de seu furor. Por isso aqueles homens temerão ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e prometeram votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jonas orou ao Senhor seu Deus, desde as entranhas do peixe, e disse: Clamei da minha angústia ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e a correnteza me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas passaram sobre mim. E eu disse: Lançado estou de diante de teus olhos, porém voltarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram à minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, a terra trancou suas fechaduras a mim para sempre. Porém tu tiraste minha vida da destruição, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, eu me lembrei do Senhor, e minha oração chegou a ti em teu santo templo. Os que dão atenção a coisas inúteis e ilusórias abandonam sua própria misericórdia. Mas eu, porém, sacrificarei a ti com voz de gratidão, pagarei o que prometi. A salvação vem do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra firme.
E a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te falo. Então Jonas se levantou, e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. E Nínive era cidade extremamente grande, de 3 dias de caminho. E Jonas começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e convocaram um jejum, e se vestiram de sacos, desde o maior até o menor deles. Pois quando esta palavra chegou ao rei de Nínive, ele se levantou de seu trono, e lançou de si sua roupa, e cobriu-se de saco, e se sentou em cinzas. E convocou e anunciou em Nínive, por mandado do rei e de seus maiorais, dizendo: Nem pessoas nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, e que as pessoas e os animais se cubram de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um de seu mau caminho, e da violência que está em suas mãos. Quem sabe Deus mude de ideia e se arrependa, e se afaste do ardor de sua ira, para não perecermos? E Deus viu a atitude deles, que se converteram de seu mau caminho, então Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Mas Jonas se desgostou muito, e se encheu de ira. E orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, não foi isto que eu dizia enquanto ainda estava em minha terra. Por isso me preveni fugindo a Tarsís, porque sabia eu que tu és Deus gracioso e misericordioso, que demoras a te irar, tens grande misericórdia, e te arrependes do mal. Agora, pois, ó Senhor, peço-te que me mates, porque é melhor para mim morrer do que viver. E o Senhor lhe disse: É correta essa tua ira? E Jonas saiu da cidade, e se sentou ao oriente da cidade, e fez para si ali uma barraca, e se sentou debaixo dela à sombra, até ver o que seria da cidade. E o Senhor Deus preparou uma planta, e a fez crescer sobre Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, e lhe aliviasse de seu mal-estar, e Jonas se alegrou grandemente por causa da planta. Mas Deus preparou uma lagarta no dia seguinte ao amanhecer, a qual feriu a planta, e ela se secou. E aconteceu que, ao levantar do sol, Deus preparou um quente vento oriental, e o sol feriu a Jonas na cabeça, de modo que ele se desmaiava, e desejava a morte, dizendo: Melhor é para mim morrer do que viver. Então Deus disse a Jonas: É correta a tua ira pela planta? E ele respondeu: É correto eu me irar até a morte. E o Senhor disse: Tu tiveste pena da planta, na qual não trabalhaste, nem tu a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em outra noite pereceu. E não teria eu pena de Nínive, aquela grande cidade onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem a diferença entre sua mão direita e a esquerda, e muitos animais. Novo Testamento, Romanos 2, 1-16. Por isso, tu, que julgas, não tens desculpa, quem quer que sejas. Pois condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, porque tu, que julgas, fazes as mesmas coisas. E sabemos que o julgamento de Deus é segundo a verdade sobre os que fazem tais coisas. E tu, humano, que julgas os que praticam tais coisas, ao fazê-las, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas tu as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Mas, conforme a tua dureza e o teu coração que não se arrepende, tu ajuntas ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo julgamento de Deus, que recompensará a cada um segundo as suas obras, vida eterna aos que procuram glória, honra e imortalidade, fazendo o bem com perseverança,
mas indignação e ira aos que agem com egoísmo, obedecendo à injustiça, e não à verdade. Haverá aflição e angústia a toda pessoa que pratica o mal, primeiramente ao judeu, e também ao grego, porém, glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu, e também ao grego. Porque com Deus não há acepção de pessoas. Pois todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados, porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas sim, os que praticam a lei que serão justificados. Pois quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente as coisas que são da lei, estes, ainda que não tenham a lei, são lei para si mesmos. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, dando-lhes testemunho juntamente à sua consciência, e os pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgará os segredos dos seres humanos por meio de Jesus Cristo, conforme o meu Evangelho. Isso acontecerá no dia em que Deus julgará os segredos dos seres humanos por meio de Jesus Cristo, conforme o meu Evangelho. Salmos. Salmo 85 para 1-7. Salmo para o regente, dos filhos de Coré. Foste favorável, ó Senhor, à tua terra, restauraste Jacó de seu infortúnio. Perdoaste a perversidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. Selá, removeste toda a tua indignação, do ardor de tua ira te desviaste. Restaura-nos, ó Deus de nossa salvação, e cessa tua ira de sobre nós. Acaso estarás irado contra nós para sempre? Estenderás a tua ira de geração em geração? Não voltará a dar-nos vida, para que o teu povo se alegre em ti. Mostra-nos tua bondade, Senhor, e dá para nós tua salvação. Pai Celestial, viemos diante de ti com corações ansiando por tua orientação, refletindo sobre a jornada de obediência e misericórdia de Jonas. Ajuda-nos, como a Jonas, a reconhecer teu chamado e a estender graça àqueles que talvez desejemos evitar, acolhendo teu desejo de arrependimento e transformação. Ao meditarmos na sabedoria de Romanos, ensina-nos a refletir sobre nossas ações e julgamentos, lembrando-nos de que tua bondade nos conduz ao arrependimento. Que o clamor por restauração do Salmo 85 ressoe em nossas vidas, enquanto buscamos teu perdão e paz. Molda-nos conforme tua vontade e propósito. Amém.